Humildade seria também liberdade, segundo uma leitura que eu fiz aqui, que eu achei muito interessante, e a maneira como o escritor associou. Ele falou assim que normalmente pessoas que têm humildade, elas são livres, né? E no seu modo de pensar, não estão muito preocupado em ficar angustiado com a opinião das pessoas, porque às vezes a opinião das pessoas elas angustiam a gente ama bater no peito que nem King Kong em cima do Empire State e dizer, eu não tô nem aí o que os outros pensam. Uma sinceridade não solicitada e desnecessária já dá uma na gente, e a gente mesmo assim tá lá, eu não me importo com a opinião de ninguém. Mentira. O escritor do texto que eu li hoje, ele falou que pessoas humildes, elas criam um bom efeito nas pessoas que chegam para conversar com ela, para dividir vida com ela, enfim. Com níveis de relacionamento profundos ou rasos, independente. Por que essas pessoas elas criam um bom efeito nas pessoas que estão ao redor delas? Porque as pessoas podem ser elas mesmas. As pessoas se sentem leves, as pessoas não ficam retraídas aqui. Sabe aquelas pessoas que você vai conversar e você precisa ficar pensando assim, meu Deus do céu, o que eu tenho que falar agora? O que eu não tenho que falar agora? Com certeza você conhece alguém assim, tomara que você não seja, por favor. Mas humildade tem a ver com isso também, gente, entendeu? A humildade faz as pessoas ficarem leves. As pessoas não têm vergonha de falar o que elas pensam pra você, ou você falar pras pessoas. Como eu desejo dessa humildade. E ao mesmo tempo que eu desejo, como eu vejo que diante do que acontece na minha vida no dia a dia, com as pessoas que eu vivo, como é difícil. É como um filósofo, eu acho que, não sei se é o Karnal ou se é o Pondé, que ele fala assim, eu não conheço ninguém que seja humilde, porque a partir do momento que ele falar que é humilde, eu já vou saber, não é humilde. Assim é. Porque esse negócio de relacionamento tem tudo a ver com humildade. Você não vai conseguir ser humilde sozinho, isolado. Em era de isolamento social, tá mais fácil ser humilde, né? Com as redes sociais não, é verdade. Com as redes sociais não, porque a gente tem esses encontros assim, WhatsApp, Instagram, Facebook. Quanto mais rede social, mais difícil fica o negócio. Mas a humildade tem tudo a ver com relacionamento. Se você se você quer ser humilde, você precisa das pessoas ao seu redor, todo tipo delas. Pra realmente exercer sua humildade. Pra tentar, pelo menos, vou tentar fazer alguma coisa, gente. Não, fácil não é, claro que não é fácil, né? É aceitação, valorização e respeito. E isso assim, aceitação, valorização e respeito pra mim. Pra mim mesma. E aceitação e valorização e respeito de você, quando eu tô conversando com você ou com quem quer que eu esteja conversando. A gente tem que ter essas bases, esses conceitos sobre a gente mesmo. Aceitar a gente, valorizar a gente e respeitar a gente. E aí quando a gente faz isso pra gente, de verdade, a gente vai conseguir então também saber que o outro, se eu tenho o direito de ser valorizada, se eu tenho o direito de ser respeitada, se eu tenho o direito de ser aceitada, isso, o outro também tem. Por que eu tenho o direito de ter reconhecimento e o outro não tem direito de ter reconhecimento, sabe? A humildade, ela põe a gente numa situação de porque a humildade também tem a ver com auto-reconhecimento, sabe? Eu ficar apontando e caçando as pessoas humildes da face da terra não é um comportamento humilde. Eu preciso achar essa humildade dentro de mim. Preciso dar um jeito, dar uma organizada aqui dentro, pedir pro Espírito Santo de Deus fazer isso ser mais forte. Uma frase que eu ouvi hoje muito top é: não se trata do que a gente carrega dentro, se trata do que a gente consegue passar pros outros, né? Gostei dessa frase. A certo ponto também eu acho que o que eu carrego dentro, mais cedo ou mais tarde, vai escapar. Então, tem que tomar cuidado também com o que carrega dentro. Tem coisa que a gente carrega e não devia estar mais carregando, sabe? Pedir ajuda pra Deus, entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, isso aqui eu tava carregando até esses dias aí, mas eu não aguento mais carregar isso. Porque toda vez que eu lido com outra pessoa, eu balanço minha vida, ou ela balança e eu derramo isso nela. E não faz bem pra ela, não faz bem pra mim, não faz bem pra ninguém. Então, tem que ter um equilíbrio. Porque tem coisas também que você não vai conseguir deixar, né? Vocês já ouviram a Gabi falando que perdão é uma coisa, amnésia é outra. Tem coisas que a gente perdoa, mas não esquece. E também não é pra esquecer. Porque às vezes aconteceu porque foi sua culpa. Eu entrando aqui, eu tô sujo, gente.
Às vezes o que aconteceu foi sua culpa. A pessoa te machucou, mas também te machucou porque você também deu uma brecha. Aí ela chegou, ai, tudo bem, me perdoa. Aí se perdoa, beleza. Mas aí se agora você colocar isso no esquecimento, isso não vai ser lição pra você, entendeu? Eu virando blusa aqui. Se isso entrar na área do esquecimento, da amnésia, como minha amiga disse, isso não vai ter servido pra você. E precisa ter servido pra você. Porque tem coisas que ficou aí como lição. Se você esquecer, não valeu ter vivido aquilo. Humildade é verdade, já tinha falado, né? Humildade é despretensão. A humildade, ela não tem pretensão nenhuma. Tava até conversando com meu esposo hoje de manhã sobre quando a gente transforma os relacionamentos em instrumento, né? A gente transforma a amizade em instrumentalidade. Eu tenho amizade com você porque você me é útil. Se você não me é útil, eu posso até manter uma amizade com você, mas eu vou tocar você de uma maneira diferente. Até eu associei nossos dois instrumentos, né? Que meu marido é trompetista e eu toco piano. Eu não ouso dizer que eu sou pianista. E meu marido toca instrumento com os lábios, né? Os dedos, assim. São só 3 pistos, se eu não me engano. E eu toco o meu instrumento todo com os meus dedos. Eu uso o meu pé pro pedal, para dar sustentação, né? No volume. E, tipo, são instrumentos. São objetos inanimados. Se tornam animados porque outras pessoas tocam eles. Só que com gente, a gente não pode fazer isso, gente. A gente não pode pegar as pessoas que convivem com a gente, que vivem com a gente, que vêm conversar com a gente, que a gente vai conversar com eles, que a gente manda beijinho, que a gente manda tchauzinho, que a gente briga. A gente não pode tratar as pessoas como se elas fossem objetos. Que se a gente precisa, a gente usa assim. Se a gente precisa de um outro jeito, a gente usa de um outro jeito. Não. Humildade é despretensão. Se você quer caminhar por esse caminho da humildade, tem que abrir mão de toda a pretensão que você tem. Sabe aquele negócio de colocar expectativa nas pessoas? Tem que ir por terra isso aí. Isso é difícil demais, gente. Não sei se você já viu, mas eu tenho um vídeo aí que fala do que o orgulho é a raiz de todos os pecados, né? Raiz de um monte de coisa ruim dentro da gente começa com o orgulho. É um estudo que eu fiz, um devocional da Iverson também. E eu achei legal porque aqui nessa leitura que eu fiz hoje, esse aqui, gente, não é um devocional, tá? É uma leitura que eu peguei avulsa. Eu nem sei se é de sistema religioso evangélico, sistema religioso católico, eu não sei. Eu achei isso, achei muito interessante. Serviu pra mim e com certeza vai servir pra 2, 3, 4, você sabe, né? Como sempre. Que humildade seria a raiz de todas as virtudes. Olha que engraçado, né? Porque o antônimo de orgulho é humildade. Então, enquanto orgulho é a raiz de todos os pecados, humildade é a raiz de todas as virtudes. Olha que lindo isso. Tudo começa na humildade. Vamos analisar Mateus capítulo 5. Ó. Jesus começa a ensinar as pessoas e ele diz assim, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que será que Jesus, quando começa o sermão da montanha, a primeira coisa que ele fala é a humildade? Você pegou aí, né? Você é esperto, tu é esperto.